Nós vimos domingo uma palavra abençoada sobre Senhor, Senhor, né? E essa semana essa palavra repercutiu, né? E a gente aprendeu sobre a primeira parte, Senhor, Senhor, mas a segunda parte Jesus disse que é aquele que faz a minha vontade. E a vontade do Senhor está escrito na palavra. E essa noite eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que é vontade de Deus que a gente precisa praticar. Amém? Os ensinamentos de Jesus é vontade de Deus para as nossas vidas. Em Mateus no capítulo 6, Jesus começa a compartilhar coisas que é vontade dele para as nossas vidas. E que ele tem como expectativa que eu e você possamos cumprir essas coisas, andar nessas coisas. E às vezes nós tratamos as coisas que Jesus ensinou tão simples, né? E às vezes a gente acaba deixando para lá. E Jesus, ele não somente naquele texto que lemos domingo, mas em outros textos, ele fala sobre fazer a vontade dele. E é interessante que a vontade de Jesus está escrita para cada um de nós como cristãos cumprir. Em Mateus capítulo 6, Jesus começa ensinando, nos trazendo coisas que ele não somente trouxe como ensino, mas ele tem expectativa que a gente pratique. É tão interessante que nas parábolas de Jesus, ele fala sobre, tem algumas parábolas, por exemplo, tem a das minas, tem a dos talentos, que ele fala numa parábola de uma pessoa que deu um talento e esperava que essa pessoa ela pudesse administrar aquele talento, trazendo crescimento àquele talento. E em todo o ensinamento de Jesus, a gente percebe algo nos ensinamentos de Jesus, que assim, é encantador, como em todo o tempo Jesus pensou no outro. Jesus, ele cumpre o seu ministério aqui na terra, não pensando em si, mas pensando no outro. Ele deixa isso bem claro. No capítulo 6, ele começa a falar sobre exercer justiça, e ele diz que guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por ele. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celestial. A gente percebe aqui algo, ele falando sobre essa questão de ser visto, e muitas vezes as pessoas não entendem essa questão de ser visto, aonde Jesus ensinou sobre essa questão de ser visto. Mas entendemos que tudo aquilo que a gente faz para ser visto, já existe um pagamento quando você é visto. Quando você faz para ser visto e alguém percebe aquilo, o seu pagamento já foi liberado, porque você fez para ser visto. E ele trata com isso em muitas coisas. No versículo 2, ele fala quando deres esmola. Você percebe, não é se deres esmola? Você já percebeu que não é se deres esmola, mas é quando? Pergunta ao irmão que está ao seu lado, quando foi que você deu uma esmola? Quando foi que a gente deu uma esmola, amados? A palavra, quando Jesus fala, quando, pois, deres esmola, então Jesus espera que a gente dê esmola. Amém? E a gente precisa ter, queridos, esse coração doador. Hoje eu encontrei um casal e eu fiquei assim, pensando na atitude deles. A irmã tinha passado por um beco aí da cidade e tinha encontrado uma senhora no chão. E ela passou e foi chamar o esposo para voltar, porque eles queriam ajudar aquela senhora, levantar aquela senhora e saber de onde ela era, o que tinha acontecido. E eu achei, queridos, ela foi no horário do almoço. Foi lá, deixou o seu material de trabalho em casa, pegou o seu esposo e voltou para assistenciar uma pessoa. Na hora do almoço, que é aquela hora bem... Aqui você já viu hora mais corrida do que o horário de almoço? Quando você trabalha fora, tem hora mais corrida? Não. Tem não, né? Parece que 2 horas fica 20 minutos. Então eles pegam o horário do almoço para voltarem, para atender uma pessoa. E assim, eu fiquei pensando nessa atitude nobre que nós temos. Porque aquela senhora estava lá no chão, uma senhora já de idade, não tinha nada o que dar para eles.
E eu fiquei assim, pensando, que atitude. Amém? Então, é exatamente essas questões que fazem a diferença, amados. Porque muitas vezes nós tiramos o nosso horário do almoço para dar atenção a uma pessoa que talvez financeiramente ela possa lhe dar algo em troca. E uma vez, nessas sextas-feiras, Vasconcelos falando sobre escatologia, ele falou sobre obras. E que as nossas obras elas irão passar pelo fogo. E as que serão aprovadas são todas aquelas obras que a gente fez sem nenhum interesse, sem nenhuma pretensão. A gente fez porque Jesus disse que fizesse, e a gente fez sem esperar nada em troca. E todas as obras elas passarão pelo fogo. E aquelas obras que a gente fez, não com a atitude correta, quando passar pelo fogo eu acredito que será queimada. Não vai passar pelo fogo. Porque as nossas obras, elas precisam representar o ouro, que passa pelo fogo e não é destruído, é purificado. Amém? O ouro, para ficar puro, ele passa pelo fogo, várias vezes, até que o ourive, ele percebe que não existe mais pureza lá. E as nossas obras, amados, a palavra diz que irão passar pelo fogo. E as nossas obras não podem ser de palha, as nossas obras precisam ser de ouro. Quando passar pelo fogo, não será destruída, serão purificadas e aprovadas pelo Senhor. Amém? Então a palavra diz aqui, Jesus, ele diz, quando deres esmolas, não toqueis trombeta, porque isso era costume, na época era cultura, eles davam esmola e eles tocavam trombeta, eles faziam zoada, e as pessoas viam que alguém ali tinha feito alguma coisa. E Jesus diz, quando alguém toca trombeta, o seu pagamento é o toque da trombeta, é a música. É todos dizendo, fulano deu uma esmola, pronto. E a atitude de Deus, amados, para as nossas vidas é nos abençoar, porque Salomão ele escreve em Provérbios dizendo que aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. Amém? Então ele continua dizendo que os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, eles fazem isso, para ser glorificado pelos homens. Está percebendo aqui que é algo... quando se faz para ser glorificado, para ser reconhecido pelos homens, não tem nenhum problema em fazer, mas o fazer com a atitude correta. E Jesus, ele ensinando, ele diz aqui, em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Porém, quando deres esmolas, tu quando deres esmola, falando para nós, ignore a tua mão esquerda o que faz a direita. Então, você percebe que isso aqui está se referindo à esmola. E ele é bem taxativo em nos ensinar isso aqui. Amém? Porque ele diz assim, queridos, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, mesmo a esmola que você dá àquela pessoa que necessita, existe uma recompensa. Então, eu quero que você agarre essa verdade aqui. Quando deres. Quando deres. Muitas vezes nós não temos essa recompensa, é porque nós não estamos dando. Existe uma bênção no dar. E no dar qualquer coisa, amados. Existe uma recompensa. Existe uma colheita em tudo que a gente faz. Ele continua falando aqui, ele diz, quando orardes. Diga ao irmão que está ao seu lado, ei irmão, não é se orardes. Então, da mesma forma que Deus tem, Jesus tem ensinado, que Ele tem expectativa que a gente dê uma esmola, Ele tem a expectativa que a gente ore. Não é se, é quando. E a pessoa que está ao seu lado te orienta. Não é se, é quando. Amém? Essas duas palavras, elas fazem uma diferença enorme. Elas são muito distantes uma da outra. No versículo 16 de Mateus 6, ele diz assim, quando jejuardes, diga à pessoa que está ao seu lado, quando foi que você jejuou? Você lembra, não? Isso aqui é briga, né? Isso aqui é ensinamento de Jesus.
Jesus disse que herda o reino dos céus, é quem faz a sua vontade. Primeira vontade de Deus que Jesus fala aqui, é quando deres esmola. Se você está dando esmola, você está fazendo a vontade do Pai. Quando orardes, você está fazendo a vontade de Jesus. E quando jejuardes, também está fazendo a vontade do Senhor. Agora, uma coisa interessante a gente aprender, quando a gente jejuar, ele diz aqui uma coisa interessante: não vos mostreis contristado, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam a recompensa. Você percebe que tudo que a gente faz para o Senhor, existe uma recompensa? Amém? Até jejuar, queridos, existe uma recompensa. Agora, quando você jejua, você precisa ficar para cima, para frente. Não é desanimado quando leva a noite de chuva nas costas. Você já viu o jumento quando começa o dia, ele levou a noite de chuva nas costas? Tem crente que quando está jejuando é daquele jeito. Tem gente que quando está jejuando não diz. A Bíblia não diz que não é para você dizer que está jejuando. Tem nenhum problema você dizer a alguém que você está jejuando. O que a Bíblia diz é para você não ficar contristado. Como está já morrendo. Para alguém dizer, rapaz, fulano só pode estar jejuando, olha o jeito dele. Vou já ligar para o SAMU. Então, ele desfigurou o rosto, a fim de parecer aos homens que jejuam. Então você percebe que é tudo para ser visto? Você não jejuma para ser visto. Você jejuma por causa da palavra. Amém? Aí ele diz aqui no versículo 17, tu porém quando, não é se, é quando, eu vou tocar essas duas palavras até você entender que jejuar, que orar, que dar esmola não é uma opção, não. É um ensinamento, é um princípio para nossas vidas. Aí ele diz aqui, quando porém tu jejuares, unge a tua cabeça, lava o rosto, amém? Com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim, ao teu Pai, que em secreto, que vem em secreto te recompensará. Então, queridos, está jejuando, unge a cabeça, lava o rosto e sai para frente. Amém? E vai nessa tua força. No versículo 19, ele diz aqui, nós estamos falando aqui sobre a vontade de Deus, sobre a vontade de Jesus. Isso aqui é um ensino cristocêntrico, Jesus como centro. Não acumuleis para vós outros tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde o ladrão não escava nem rouba. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então a palavra diz aqui, amados, sobre a questão de não acumuleis para vós outros sobre a terra tesouro. A gente precisa entender uma coisa, amados, Jesus é muito equilibrado nos ensina. Se você for ver os estudos de Jesus falando sobre essa questão de bens, de finanças, mais na frente, ele vai falar sobre organização, sobre administração. Ele diz, como é que uma pessoa vai construir uma torre e não senta para calcular? Jesus sabe muito bem que para a gente ter uma vida equilibrada, a gente precisa sentar e calcular. A gente precisa ter reserva para aquilo. E nós não podemos pegar os ensinos de Jesus e ficarmos ao extremo. Amém? Porque às vezes tem aquelas pessoas que levam para um extremo, né? Não acumuleis. Então, tudo que ela tem, ela come. Tudo que ela tem, ela gasta. E ela para somente nisso aí. Mas se você vai entender a palavra do que o Senhor quis trazer de fato para nós, no versículo 21 ele diz o seguinte, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então a gente precisa ter cuidado para não cair no extremo e nem outro. Nem deixar uma coisa
te dominar, nem a outra. Porque às vezes tem aquelas pessoas que não tem nada, come tudo, mas às vezes tem aquelas outras que não dividem nada com ninguém. E isso é um extremo. E deixa eu dizer uma coisa, que não era exatamente isso que Jesus está ensinando. Porque às vezes tem pessoas que não têm nada, porque não se organiza, e elas criticam as pessoas que têm, e que até abençoa. Você está entendendo? O que Jesus estava ensinando com esse tesouros terrenos, nós precisamos ler o texto para não pegarmos um versículo só e criar um pretexto para coisa errada. Ele continua falando aqui sobre, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ele está tentando mostrar aqui que a maioria das pessoas que elas acumulam tesouro, elas põem o coração naquelas coisas. E elas acabam não dividindo nem com aquela pessoa que precisa de uma esmola. Você está entendendo? Não existe nenhum problema em você ter as coisas. O grande problema é as coisas te terem. Amém, Jesus? Então vamos lá. Então ele continua falando sobre essas coisas que acabam tomando forma na nossa vida e se tornando Senhor, porque o que nós temos, amados, não pode ser Senhor das nossas vidas. O que nós temos tem que ser servo. Se você tem bens, Deus tem te abençoado e tem te dado alguma coisa natural, aquilo não pode se tornar o seu Senhor. Aquilo tem que ser servo, tem que te servir e servir a outras pessoas. Amém? Quando você lê o versículo 24, aí Jesus está querendo trazer a coisa para o equilíbrio. Versículo 24, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Se você observa, então Jesus vem tratando em uma carta só de vários assuntos. Então ele dá uma parada aqui, ele começa a falar sobre dinheiro, sobre bens. Ele vem falando de esmola, aí ele fala sobre oração, aí ele fala sobre jejum, aí ele entra sobre bens. Amém? Então ele vem fechando vários pontos, sobre várias coisas. Isso é a vontade de Jesus sendo escrita e expressa para nós. Então ele deixa bem claro aqui, vindo desde o versículo, do versículo 19, ele vem falando e ele vem fechando um entendimento aqui no versículo 24. Como ninguém pode servir a dois senhores. Quando ele está falando lá atrás, amados, sobre acúmulo, sobre pessoas que acumulam, ele começa a trazer entendimento que a maioria das pessoas que elas acumulam para si, elas se tornam servo do que ela acumulou. E às vezes essas pessoas elas acumulam tanto que nem para Deus elas devolvem. Deus deu 100 para elas, e Deus pede 10 e elas acham muito, elas não dão. E isso é um desequilíbrio. Aí Jesus começa a dizer que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar a outro, há de devotar a um e desprezar o outro. E ele diz, não podeis, aí ele fecha a questão dizendo, não podeis servir a Deus e as riquezas. Porque, amados, eu acho interessante aqui que a única colocação de outro senhor que Jesus bota aqui na Bíblia, não é Satanás não, é dinheiro, são bens materiais. Ele fala aqui sobre dois senhores, Deus e quem, queridos? São dois senhores, não é Deus e o diabo, é Deus e as riquezas. E Jesus ele ensina sobre essas coisas porque nós tendemos muitas vezes a devotar. Ele coloca sobre amar, e ele servir, amar e devotar. Às vezes nós, amados, ficamos devotos das riquezas.
Se você percebe, nós acordamos segunda-feira de manhã cedinho, para quê? Para acumular riquezas. Você trabalha 8 horas, se for possível você trabalha mais 8. Se for possível você trabalha de dia e de noite, para quê? Para acumular riqueza. E não tem problema com isso não, queridos. Deus não tem problema com riqueza. É tanto que Deus é assim, Deus é estragado, penso eu. Porque Deus resolveu fazer um céu de cidade de ouro, um mar de cristal. Deus vestiu pesado. Então assim, meu pai, diga assim para a pessoa que está ao seu lado, meu pai é estragado. Não sei se essa palavra cabe, mas assim, eu acho tão exagerado. Amém? Que eles vão fazer uma cidade de ouro. Meu Deus do céu. Amém? Mas não pegue porque eu disse isso não. A gente tem um negócio com Deus. Quando a gente chegar lá no céu, eu vou dizer, pai, eu achei que o senhor foi estragado. O senhor fez logo uma para a gente pisar. E Apocalipse diz, João disse que viu a cidade, e a cidade não é desse ouro que a gente tem aqui não. Diz que é um ouro especial. É um ouro assim meio transparente. Só tem lá. E diga, irmão que está ao seu lado, você vai pisar nessas ruas. Você já imaginou pisando em ouro? Meu Deus do céu. Só quero abrir esse parênteses para que você veja que Deus não tem problema que você seja a pessoa mais rica do Brasil, não. Agora, no entanto, que tudo que você tenha te sirva e sirva aos outros. Amém? Porque o que você tem não pode se tornar senhor seu. Você tem que dominar essas coisas. Essas coisas não podem decidir para onde você segue, para onde você vai. Aí ele entra no versículo 25, em outro assunto. Para mim esse assunto é o assunto mais atual que existe hoje. Ele diz, por isso vos digo. Por isso o que, amados? Qual foi o último assunto que ele falou? Foi sobre Deus e riquezas, né? Para a gente guardar o coração. Aí Jesus diz assim, por isso vos digo. Por isso, eu vinha falando desse assunto, agora deixa eu dizer. Por isso que eu estou falando desse assunto aqui de riqueza, por isso eu digo a vocês, que não andeis ansiosos pela vossa vida. Quanto à vez de comer, quanto à vez de beber, pelo vosso corpo, quanto à vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Por isso, porque, amados, nós ficamos de segunda a sábado. Tem gente que diz, eu tenho que trabalhar o domingo, pastor. Aí Jesus diz, por isso, deixa eu dizer uma coisa para vocês. E você percebe que essas pessoas, eu acho interessante que as pessoas, elas trabalham para morrer. Elas não trabalham para viver. Você percebe que a gente é meio assim, não liga muito? Às vezes eu olho o tanto que uma pessoa come e o que ela come, e eu defino, essa pessoa ela não come para ver, ela come para morrer. Você já viu uma pessoa comendo para morrer? Ela bota um prato desse tamanho, de tudo que eu não deveria misturar, de tudo que eu não deveria comer, e passa tudo para dentro. Aí bate na barriga e arrota. Vai morrer, antes do tempo. Porque você tem que comer para viver. Quem come para viver, come com equilíbrio. Eu já passei por essa experiência de comer para morrer e eu quase que eu morro. A cardiologista disse o seguinte, quer viver mais uns dias? Mude seu hábito alimentar. E eu tive que jogar no lixo 10 quilos de banha. Está pensando que 10 quilos é pouca coisa? Olha as minhas fotos aí de uns 2 anos lá no Face que você vai ver. Que tem uma pessoa que disse para mim que eu não tinha olho. Era aquele risquinho. 2 risquinhos. E eu fiquei ofendido, mas... Meu Deus do céu. Aleluias. Por quê? Mas eu comia para morrer. Eu gastava e ia, chegava à noite. Comia, e chegava à noite e ficava morrendo. Sem dormir direito, com azia, com refluxo. Meu Deus do céu. Aí comprava remédio para melhorar, para no outro dia comprar, me envenenar de novo. Era aquela confusão. E eu quase que passei pelo vale, viu? E foi engraçado que
a cardiologista, é o seguinte, deixa eu ser logo jogo aberto com o senhor, para o senhor nem dar uma de doido. Porque às vezes a gente aconselha as pessoas aqui, e eles vão embora e continuam vendo do mesmo jeito, daqui a pouco a gente sabe, foi a óbito. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, qualquer hora o senhor morre à noite. Porque a sua pressão está louca. Tem hora que sobe, tem hora que desce, não tem. Quer morrer? Eu disse, não, eu acho que Deus tem alguma coisa para mim ainda fazer. Então pronto, então vai ter que fechar a boca. Então Jesus, ele vem falando sobre essas questões, e ele diz o seguinte, por isso, por essas questões de riquezas, de acúmulo, de não fazer para o outro, de não dar a esmola, como ele falou, ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Ansiedade, amados, é o assunto do momento. Nunca se teve tanta gente com ansiedade do que se tem hoje. E Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás. E ele começa a dizer com que a vez de vestir, porque a nossa ansiedade é com isso, né? Se você for olhar, não é exatamente você quer, meu Deus do céu, o que é que eu vou vestir? O que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? Como é que vai ser a minha vida? Não é isso? É exatamente isso. Jesus sabia disso há 2000 anos atrás, e ele já mandou uma palavra já para isso. Então ele deixa isso aqui bem claro. E ele diz no versículo 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Aí você precisa ter cuidado, como eu estou falando de equilíbrio, para não correr para o outro, dizer, rapaz, eu vou fazer como os passarinhos. Só cantar. Agora é só... Aleluia! Mas deixa eu dizer uma coisa, amado, se você vê os passarinhos, eles acordam cedo. Diga a irmão que está ao seu lado, os passarinhos acordam cedo. Mas eles não ficam lá naquela árvore, eles acordam, ficam na árvore lá esperando que algo caia na cabeça, não. Eles acordam cedo, cantam e tem um pardal que ele se alimenta lá na cozinha, lá de casa. Ele não fica lá naquela árvore lá esperando, vou ler se o pastor Ismael não dá uma comidinha. Não. Ele acorda cedo e ele... Amém? Então tem que acontecer comigo, com você dessa mesma forma. Amém? Versículo 27, Jesus disse o seguinte, qual de vós, ansioso que esteja, você já viu o que é ansiedade? Ansiedade não leva você a nada. Jesus diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Você acha que você vai mudar alguma coisa ficando ansioso? Não, amados, não vai mudar nada. Aí ele diz, continua, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Os lírios do campo, ele diz que não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Voltando à questão do equilíbrio. Muitas vezes nós pegamos o ensinamento de Jesus, não olhamos o contexto que ele quis falar, e acabamos ficando desequilibrados. Ou pesamos de um lado, ou do outro. E os ensinos de Jesus, todos têm um equilíbrio. Versículo 30, ele diz, ora, se Deus veste assim as aves do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Aí ele leva aqui para um assunto, e nos mostra que ele linkando fé com ansiedade, você muitas vezes está ansioso porque faltou fé. Faltou fé em Deus. Faltou fé naquele que pode suprir cada uma das necessidades. Amém? E uma coisa, amados, que a gente, quanto mais você busca algo, quanto mais você anda para uma direção, você se distancia de outra. Então uma coisa que a gente precisa saber é que a gente não pode ficar tão ansioso buscando as coisas desta vida e nos distanciando do Senhor.
nós precisamos ficar no equilíbrio. Porque a busca incessante pelas coisas dessa vida vai trazer ansiedade. Amém? Você percebe que você diz, eu vou trabalhar e trabalhar. Meu nome é trabalho. Você vai ficar ansioso. Você vai estressar. Então você precisa ficar no equilíbrio. Vai fazer uma coisa, mas você não pode deixar o Senhor. Por quê? As coisas desta vida vai te trazer ansiedade, mas a busca pelo Senhor vai te trazer fé. Amém? Jesus, ele disse, no mundo tereis aflição, mas em mim vocês têm paz. Então, queridos, não podemos dizer, agora eu vou só buscar Deus. Não. Precisamos também acordar e fazer como os pássaros. Partir para saber onde é que está a provisão, onde é que está o alimento. Porque os pássaros, amados, Deus sustenta, mas eles saem, eles acordam cedo e eles vão buscar o alimento, o sustento, aonde está. Amém? E outra coisa que a gente aprende com os pássaros, você já viu algum pássaro assim, coçando a cabeça com a asazinha, você encontrou ele assim preocupado? Meu Deus, o que é que eu vou comer hoje? E coçando a cabeça? Não. Mas ele vai atrás. Ele dá um voo rasante. Diga a pessoa que está ao seu lado, você precisa dar um voo. Amém? E ele diz aqui no versículo 32, porque os gentios procuram todas essas coisas. Olha só que coisa, amados. Nós somos filhos de Deus, mas muitas vezes nós estamos agindo como gentios. Quando você deixa Deus de lado e só busca essas coisas, você está agindo como gentio. E nós precisamos agir como cristão, como crente, pessoas que creem no Senhor. Amém? Versículo 33, ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão tiradas. Hã? É? Tem certeza? Vamos ler, olha aí na sua Bíblia aí, porque eu acho que buscai, será que não só é essa tradução que está acrescentada? Olha aí na sua Bíblia. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, que coisas? As coisas que ele estava falando, vos serão acrescentadas. Mas às vezes, amados, a gente diz assim, não, é porque, pastor, se eu for para o culto, se eu fizer isso e aquilo outro, vai faltar. Mas sabe o que está acontecendo aí? Falta de fé. Porque a palavra diz, amados, você percebe que existe um equilíbrio nos ensinamentos de Jesus? Busca, essa busca somos nós, buscai. Jesus está dizendo, buscai. Se você for ler mais na frente, Mateus 7, ele não para, ele continua o ensinamento, dizendo que aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Aquele que busca, acha. Aquele que pede, recebe. Isso aqui vai acontecer na vida dos que buscam. Não vai acontecer na vida de todo mundo, é dos que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aí novamente versículo 34, esse que é famoso, esse, portanto, não vos inquieteis. Inquieteis. Lá atrás ele fala sobre ansiedade, né? Aqui ele fala sobre inquietação. Você consegue ficar quieto? Salmo 46, a palavra diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal ou cuidado. Então, queridos, não fica inquieto, preocupado com o dia de amanhã. Pastor, mas assim eu não vou planejar, eu não vou sentar. Não, a palavra não disse isso. A palavra disse que não é para você ficar inquieto com o dia de amanhã. Porque a palavra, não só Jesus, como Paulo ensinou muitas vezes, sobre planejamento. Amém?
Deus é Deus de planejamento. Antes de Deus colocar o homem no Éden, Ele fez o Éden, Ele fez um lugar para o homem trabalhar. Amém? E Ele disse assim, quando Ele fez o homem, Ele disse, agora cuida da terra, trabalha na terra, planta, administra. Você é o líder agora. Ele não jogou o homem lá e o homem ficou de bobeira. Não. Ele fez primeiro o jardim e Ele colocou o homem para cuidar e cultivar. Porque Deus é organizado. Amém? Aí depois Ele deu a mulher ao homem. Isso nos traz uma lição. Amém, Jesus? Uma lição para os casados. A mulher vem depois do trabalho. E o homem está trabalhando na terra, se sustentando. Aí, primeiro, amados, Deus não trouxe Adão, jogou no meio lá do caos e deu Eva. Que relacionamento doido, hein? Não. Primeiro, trabalho. Primeiro Deus faz o jardim e diz, você vai trabalhar e cuidar. Quando Deus viu que o homem estava trabalhando e cuidando, aí veio a benção. Amém? Às vezes alguns casamentos não dão certo, porque primeiro o camarada nem trabalha e quer arrumar uma mulher. E eu digo para os solteiros, rapaz, fica tranquilo que mulher custa caro, meu amigo. Mulher não é nada barato. Mas o jovem não acredita. Daqui a pouco chega dizendo, pai, arrumei um namoro. Aí a menina quer ir lanchar, aí ele diz, tu paga. Porque hoje as meninas estão pagando para os rapazes, né? Porque os caras estão tudo quebrados, aí quer namorar. E as meninas estão desesperadas para namorar, e namora e acaba ela pagando e bancando o rapaz. Mas não é assim para fazer, não. Meninas, se eu dizer um negócio para vocês, primeira coisa, quando for falar namorar você pergunta, trabalha? Está trabalhando? Pronto, primeira pergunta. É assim que Deus quer. Aleluia! Talvez o cabo vai dizer, eu vou ali e nunca mais volto. Aleluia! Vamos embora. Glória a Deus. Então, Jesus ensinou sobre essas coisas. Os discípulos, eles aprendem sobre essas coisas. E em Atos, no capítulo 2, você percebe que em Atos capítulo 2, a igreja tinha essa mesma visão do outro. Do social. Paulo, se você for ler as cartas de Paulo, Paulo vai falar muitas vezes sobre as obras. Ele diz em Efésios que nós fomos salvos para boas obras. O escritor aos Hebreus fala, amados, vamos estimular, queridos, uns aos outros, para fazer boas obras. Isso é vontade de Deus para as nossas vidas. A gente precisa fazer isso. Amém? Você não pode, amados, viver sem servir. Precisamos servir. Se não servir, não serve. Tem que servir. Tudo na vida tem que servir, porque se não servir, não serve. Amém? Você parou para pensar nessa mensagenzinha? Se não servir, não serve. Não serve para nada. Se você quer casar e não serve para casar. Se você quer estar orando para Deus te dar um emprego, mas se você não tem um coração de servo, se não servir, não serve. A pessoa vai dizer, não, você não serve. Amém? Então, para o Senhor tem que servir, tem que ter esse espírito, esse coração para servir. Vai lá servir uma água, servir a um doente, fazer alguma coisa, fazer uma visita, servindo para alguma coisa. Ninguém nasceu, amados, para não fazer nada. Você nasceu com um propósito. E Jesus deixou isso bem claro, que nós nascemos para servir. Amém? Eu acho isso bacana demais, essa questão do servir. Porque às vezes, amados, você serve com o que aparece para servir. Eu acho legal quando as pessoas chegam assim, pastor, lá na igreja tem isso para fazer, eu posso fazer? Claro que pode. Você não quer servir? Eu não vou impedir você de servir.
Amém? A gente traz umas coisas para o equilíbrio, porque também não pode servir de todo jeito. Mas eu quero todo mundo servindo. Se você está aí de bobeira e você, rapaz, eu posso servir em quê aí? Tem o que aí para servir? Vai aparecer. Amém? Lá na sua casa, não fica sem fazer nada. Serve, queridos. Não fica esperando somente para o teu pai, para a tua mãe. Não. Você. Acordou, forra a cama. Amém? Tem alguma coisa suja? Vai lá e lava. Isso é servir, serve, amados. Está o sapato no chão lá, uma calça no chão, vai lá e tira. Tem que servir, isso é servir. Esse culto social a gente trabalha sobre, vamos servir. Eu coloquei hoje o versículo aqui, eu mandei um zap para os grupos e para algumas pessoas sobre trazer alguma coisa, é servir, amados. Você não sabe o quanto é importante, sabe aquele... Eu estava falando para Joel outro dia que um camarada deu um saco de sal. Nós temos sal ali. Nós temos aí uns 15 quilos de sal ali. Mas em toda casa precisa ter sal. Amém? É servir. Porque às vezes a gente, amados, quer ser visto. E diga, irmão, que está ao seu lado, servir é diferente de ser visto. Às vezes a gente quer ser visto, né? E quando não é visto, aí é um problema. Ah, é porque eu fiz, ninguém nem disse obrigado, é porque ninguém... E não pode ser assim, queridos. Então serve. Os pais precisam ensinar os filhos a servir logo cedo. A gente tem vivido uma nova experiência a cada ano no casamento. E tem coisas que às vezes ela não me pede, ela diz, tu não queria fazer isso? Eu disse, queria não. Mas eu vou fazer. Ela veio para mim e falou assim, mas quer lavar os banheiros não? Não. De fato eu não queria não. Mas eu preciso servir. Amém? Aí vou fazer. Por quê, amado? Se não servir, não serve. Mas não quer ir levar o lixo lá fora? Estou com vontade, não. Mas vá assim mesmo. Sem vontade, aí vai. Sem vontade, leva o lixo aí. Amém? E quando eu estou em casa, ela é de 10 em 10 minutos. Eu falei assim, glória a Deus. Estamos sendo treinados. Antigamente eu dividia com o Mateus, né? Que o Mateus está agora e é sozinho, eu e ela. E é bênção, amados. E eu tenho orado ao Senhor, porque essa questão de servir, não é somente servir. Eu fiquei com essa palavra que Vasconcelos deu na síntese escatológica, sobre servir com o coração, para que o seu serviço seja um serviço de ouro. E eu tenho tido cuidado com isso, sabe, Vasconcelos? Por isso que eu digo a ela às vezes pergunta, quer fazer? Eu disse, quero não. Mas eu vou, porque assim, se eu for com raiva e não expressar, talvez eu perca a qualidade do meu serviço. Mas eu já digo para ela e para o Senhor ver, Senhor, eu não queria não, mas eu vou. Para que esse serviço chegue lá diante do Senhor como ouro. Amém? Porque tudo que você faz, amado, tudo que você serve a uma pessoa, a pessoas, a empresa, a igreja, onde você está, a palavra diz que a gente precisa fazer como ao Senhor. E você vai ler um texto, uma parábola de 2 rapazes. O pai disse, filho, delegou 2 tarefas. E um disse, eu vou, fica tranquilo. E quando o pai deu as costas, ele não foi. Mas teve outro rapaz que disse, eu vou, pai. E esse que disse que foi, que ia, não foi. E o que disse que não ia, quando o pai saiu, ele ficou constrangido, não, eu vou. Eu meditando nesse texto, muitas vezes você diz, não faço não. E você até fica lá, mas depois você, rapaz, tem que ser feito. E sou eu a bola da vez. Eu vou servir. E a palavra diz que a recompensa foi para aquele que disse que não ia fazer e fez. E aquele que disse que ia fazer e não fez, não foi recompensado.
Então, às vezes, quando ela pergunta, tu quer fazer isso? Não, quero não. Mas tem que fazer. Alguém tem que fazer. E esse fazer precisa ser feito com o coração. Porque às vezes você diz coisas e são palavras que saem sem nenhum poder. Porque se você diz palavra, muitas vezes você diz uma palavra, mas sua atitude é outra. E amor não é o que diz, não é o que faz. Amém? Amor não é o que diz. Porque às vezes você fala, mas a sua atitude é outra. Não é a atitude de quem ama. Mas às vezes você não diz nada, mas você faz. Às vezes, amados, a gente pensa que vê aquelas... Eu não tenho um problema com quem tem facilidade de expressar o seu amor. Muito bem, continua, vai em frente. Amém? Mas às vezes tem pessoas que têm uma facilidade, né, de expressar amor, mas na hora da ação é diferente. E eu aprendi que amor não é o que se diz, é o que faz. Amor é o que o amor faz. Muitas vezes você não diz, eu te amo, minha flor. Eu te amo, benzinho. Eu te amo, coração. Eu te amo, mãe. Que às vezes quem diz é o marido, mãe, e a mãe diz. E vice-versa. Mas na hora da ação não age. E amor, diga, é o que o amor faz. E essa noite, nós estamos falando de obras. E Jesus disse, quando deres esmolas, é uma obra de amor. Amém? Quem ama faz, amados. Quem ama dá, quem ama se importa. Eu me importo. Por isso que eu faço. Independente se merece ou não, amados. Uma das coisas que a gente precisa romper, eu vejo que a gente precisa romper, é com aquela expectativa de receber algo em troca. Enquanto não aprendermos a lidar com isso, vamos sofrer. Porque enquanto você tiver aquela coisa assim, eu vou fazer, eu vou sair, meu nome vai sair no outdoor, eu vou sair na foto, eu vou sair na lista dos que fizeram alguma coisa, você vai sofrer com isso. Eu digo a você porque eu já sofri demais com isso. Mas eu tenho aprendido a cada dia. Amém? A fazer independente de. Independente de, amados. Pastor, mas as pessoas não reconhecem. Eu vou continuar fazendo. Eu estou lendo, terminei de ler Em Busca de Timóteo. E Em Busca de Timóteo, Paulo está ensinando sobre a atitude de Timóteo, que Timóteo era um rapaz sem pretensão. Timóteo fazia independente de. Ele disse, se você faz as coisas e ninguém te conhece, te reconhece, continua fazendo. Se você é uma boa pessoa e as pessoas te trocam com maldade, continua sendo bom. Se você planta e ninguém reconhece, continua plantando. Ele fala sobre várias coisas que a gente precisa continuar fazendo, independente de ser reconhecido ou não. Porque muitas vezes, queridos, você faz, você planta, você deu o seu suor, você deu o seu tempo, seu dinheiro, e nada. Então você não pode ficar magoado e se fechar o teu coração. Gálatas 6, 9. Porque às vezes, amados, nós caímos nisso aqui. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque às vezes você diz, eu estou cansado. Eu cansei de fazer o bem. E Paulo sabia disso. Querido, se Paulo nos mostra aqui que eles não se cansam, é porque a gente vai se cansar. A gente vai se cansar. Vai chegar um momento que você vai dizer, eu cansei. Eu já fiz tanto. Eu já fiz demais. A palavra para você hoje à noite é, não se canse. Amém? Deus está renovando vidas de pessoas aqui. Deus está levantando ânimo. Porque você talvez, nessa semana você disse, eu me cansei. Acabou-se, não dá mais. Deus está dizendo para você, não se canse. Não se canse de fazer o bem. Mas pastor, é porque o senhor não sabe foi o que fizeram comigo. Não se canse. Ninguém vê, não se canse. Nunca disseram um tantinho assim, não se canse.
Me tratam com indiferença, pastor. Não se canse. Sabe por quê? Porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se você continuar fazendo bem, independente de, vai chegar uma colheita na sua vida. Se prepare para a colheita. E 2019 é o ano da colheita. Amém? Eu creio, amados, que nessa fechada de década, Deus vai coroar muitas coisas. Deus vai coroar muita gente. Atos 2. Existia isso lá na igreja de Atos, precisa existir no nosso meio, a gente precisa esfoguear novamente essa questão social do nosso meio, amados. Nós temos, eu quero fazer, quando passei essa época aí de chuva, nós temos um monte de roupa lá em cima que não foi doado, nós vamos fazer uma ação social bem, lá para aquelas bandas, e vamos fazer um negócio bem movimentado. Nunca mais a gente fez uma ação na rua aí, né? Vamos fazer novamente, vamos voltar. A igreja precisa fazer isso aí. Às vezes a gente faz assim, às vezes a gente diz, não, mas a gente fez tanto, não se converteu ninguém, não veio nem para a igreja. E a gente vai deixar de fazer? Não vai deixar de fazer não, amados. A gente passou um bocado de ano fazendo ação social. E eu não sei se tem alguém no nosso meio que se converteu, porque a gente orava, a gente convidava, a gente estava fazendo o trabalho. Não sei se tem. Não tem problema. Se tivermos a oportunidade de fazer ação social, vamos continuar fazendo. Independente de as pessoas virem aceitar Jesus e permanecer aqui ou não. Vamos continuar fazendo. Então a palavra diz aqui, 2:44 diz que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diz que vendia as suas propriedades, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseverava unânimes no templo, partia o pão de casa em casa, tomava as suas refeições com alegria e sigileza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Então existia uma partilha entre os irmãos. E essa partilha é interessante que não morra essa questão da partilha. Essa partilha precisa continuar acontecendo. Amém? É interessante que nós, como igreja hoje, demos continuidade a essa partilha. Então a palavra diz que essas pessoas, elas traziam. Se você observa que sempre onde acontece um mover dessa partilha, existem os extremos, né? A palavra diz que Barnabé, filho da consolação, ele pegou seus bens e ele trouxe, ele colocou aos pés dos apóstolos. É interessante que às vezes as pessoas elas pensam que somente eles davam. Eles davam porque alguém trazia. E Barnabé trouxe, e mais na frente você vai ver que Ananias e Safira entendeu a coisa errada. Eles venderam uma propriedade por um preço, tiraram uma parte daquele preço e chegaram para colocar aos pés dos apóstolos uma parte só. Não tinha nenhum problema. Se eles tivessem chegado para os apóstolos, tivesse dito, a gente vendeu por 15 mil. Deixamos 5 mil para nós e trouxemos 10. Está aqui. Não tinha problema. O problema foi que eles venderam por 15, eles trouxeram 10 e eles disseram, vendemos por 10 mil. E Pedro disse, você não está mentindo a gente, você está mentindo ao Espírito Santo. E ele morreu no culto. 3 horas depois vem a mulher, Safira vem, e Pedro, se você for ler, Pedro nem perguntou outra coisa. Pedro perguntou por quanto eles tinham vendido. E ela concordou a mentira com o marido, e morre também. Então, queridos, é aquela questão do você dar, mas você dá de maneira certa. Você dá com o coração certo. Amém? Então, eles traziam e o povo era abençoado. Então, nesses cultos sociais, nós precisamos ter esse coração daquilo que Jesus ensina em Mateus 6, dessa partilha
que acontece na igreja de Atos e sobre a palavra que Paulo escreve para os Gálatas, dizendo: não nos cansemos de fazer o bem, vamos continuar fazendo, sempre é bom fazer o bem. E alguém disse que devemos fazer o bem sem olhar a quem, não sei quem foi que disse, mas alguém disse que devemos fazer o bem sem olhar a quem. Então, independente, amado, que é da igreja ou não, nós precisamos ajudá-los. Pessoas estão precisando da sua ajuda, pessoas estão precisando, sempre a gente tem alguém que está necessitando. Amém? Jesus deixa bem claro sobre ajudar o necessitado. E eu sei que aqueles que ouvirem a voz de Deus vão estar praticando a palavra e vão estar sendo abençoados. Porque desde a esmola a um maior ato que você faz para o Senhor, para o seu próximo, haverá uma recompensa. Jesus já disse isso. Então, quando você faz, você vai fazer sabendo, vou ser recompensado pelo Senhor.